Olá pessoal, boa tarde novamente, né? Estamos cá novamente aqui para continuarmos falando sobre o fundamento da organização e gestão escolar, tá? Então, vamos ter o segundo momento aqui. Esse material desse primeiro momento eu já expliquei para vocês, o acordo didático todo mundo já está sabendo. Agora eu quero abordar com vocês sobre os princípios da gestão escolar, tá? Então, eu falei na aula anterior que o que é princípio são as bases, né? São o que sustentam a gestão escolar. Primeiro princípio, participação da comunidade escolar na escolha do plano de gestão escolar. Não esqueça, a participação da comunidade escolar, ela é obrigatória. Constituição, artigo 206, LDB, são normas de cunhos nacional, mas que está obrigando a gestão ter essa participação da comunidade, a participação de todos, né? Isso é uma gestão democrática. Participação da comunidade escolar por meio de instâncias colegiadas, aí aqui eu vou destacar para vocês, tá? Que é o famoso conselho de classe. Bem aqui, ó. Participação da comunidade escolar, né, por meio de instâncias colegiado, conselhos de classe, na definição e na implementação das decisões pedagógica, administrativa e financeira. Esses três viés, eles sempre têm que ser atingidos pela comunidade escolar. Quais são as três áreas? A pedagógica, a administrativa e a financeira. É por isso que as escolas a maioria dos estados adotou isso, o Maranhão tentou adotar, mas houve uma certa complicação. É que o diretor da escola, vamos dar o exemplo do estado, ele fosse eleito. E se ele fosse eleito, ele era eleito por quem? Pela gestão democrática. Ele era eleito pelos professores, eleito pela comunidade, eleito pelos alunos. Um exemplo de um reitor. Um reitor de uma universidade, ele não é um cargo político, estritamente político. Como assim, professor? Não é o governador ou o presidente da república que coloca ou que tira um reitor da universidade. Porque a gestão tem que ser democrática, então ele é eleito. Tá? Defende-se muito isso no momento atual, que a gestão fosse eleita, o gestor da escola fosse uma pessoa eleita pela comunidade escolar. Tá? Na definição e na implementação das decisões, aí, se ele é eleito, ele tem que ter essas decisões pela comunidade pedagógica, administrativa e financeira. Autonomia nas unidades escolares nos termos da legislação, nos aspectos pedagógico, administrativo e financeiro. Aqui eu quero deixar bem claro para vocês um detalhe, tá? Importantíssimo que eu quero deixar aqui para vocês. Só um segundo aqui. Olha só, o que é essa autonomia? A autonomia é que a escola ela não pode ser comandada externamente por uma só pessoa. Ela tem que ser coordenada, ela tem que ser ajudada externamente pela comunidade escolar, pela gestão democrática. Não é um político X ou Y que tem que determinar como sua escola vai funcionar. Por quê? Porque ela tem que ser autônoma, tá? Isso é um princípio da gestão escolar, tá certo? Entenderam? Transparência da gestão de ensino em todos os seus níveis, no aspecto pedagógico, administrativo e financeiro. Vamos lá. A transparência, ela é um princípio importantíssimo, tá? O princípio da transparência, o princípio que é um princípio jurídico. Então, no aspecto pedagógico, o gestor tem que ser transparente. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Então, eu estou sendo transparente com o aluno, com o professor, com a comunidade escolar. O administrativo. Professor, o que é essa? Você fala nessa parte administrativa e não deu exemplo ainda. O administrativo é o porteiro, é o agente administrativo, é a secretária, se bem que a secretária ultimamente tem um aspecto pedagógico, tá? É a pessoa que trabalha na elaboração e em fazer o lanche, são pessoas do administrativo. O financeiro é muito importante, por quê? Porque o financeiro ele tem que ser obrigatoriamente transparente. É por isso que o gestor
ele tem que ter uma noção de prestação de conta. Dá um exemplo aqui de como é que funciona, até porque eu já tive uma certa experiência com isso. Vem um recurso PDDR para a escola. Tá? O recurso ele vem direcionado, não direcionado vinculado, mas direcionado discricionário. Ou seja, eu tenho uma certa margem de escolha no que comprar. Só que se eu compro material para a escola, esse material vai para a prestação de conta e eles têm dois tipos. Eu tenho um material permanente, vamos dar um exemplo aqui de uma impressora ou de um computador, é um material permanente para a escola. E eu tenho uma opção de comprar um material não permanente. Vou dar o exemplo, uma resma de papel, uma água mineral, tá? Então, ele tem essa vinculação. Só que tudo que eu compro, eu tenho que prestar conta disso aí. Tá? Então, entrou um recurso de R$ 5.000. Eu tenho que prestar conta de R$ 5.000. O dinheiro é da escola. Eu tenho que prestar conta disso aí. Professor, como é que eu faço uma transparência disso? Ora, é simples. Eu faço uma prestação de conta, coloco no mural da escola. Então, qualquer pessoa que chegar na escola vai ter acesso. Ó, entrou 5.000 de recurso e esse 5.000 foi gasto dessa forma. Tá? Ah, precisou de uma capina, foi gasto dessa forma aqui, daqui a prestação de conta. Tá? Ou então a prestação de conta fica na secretaria, né? Que não é tão aconselhável. O aconselhável é que fique uma cópia da prestação de conta no mural da escola. E se alguém perguntar, apresenta a parte financeira. Se alguém não apresentar, eu apresento espontaneamente nas reuniões que a escola tem que fazer, reunião de pais, reunião de aluno. E aí eu apresento, olha pessoal, entrou o recurso, R$ 5.000, nós gastamos dessa forma, com a participação do conselho escolar. O conselho escolar assinou a ata, está aqui o representante de pai, representante dos alunos, e foi gasto dessa forma. Tá? Eficácia no uso dos recursos. Olha só. Professor, o que é eficácia? Eficácia é diferente de eficiência. Tá? Na eficácia, eu tenho um resultado do que eu gastei. Eu gasto com material, com uma pequena obra, mas eu estou mostrando o resultado disso aí. Tá? Garantia de qualidade social, trazida pela busca constante do pleno desenvolvimento das pessoas, do preparo para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. De uma maneira geral, é um princípio que tem um foco no aluno. Eu tenho que qualificar o aluno para o mercado de trabalho. Por exemplo, eu trabalho no IEMA, nós temos lá no IEMA a parte da Base Nacional Comum, mas tem um técnico também, porque é uma escola de tempo integral. Então, além de eu trazer um exercício de cidadania para o aluno, eu tenho que trazer uma qualificação profissional. Nós temos curso, por exemplo, de informática, né? Então, eu tenho que preparar esse aluno para o mercado de trabalho, qualificar ele para a parte da informática. Nós temos uma qualificação de avicultura, eu tenho que qualificar esse aluno para avicultura, tá? Entendido até aí? Outro princípio, que é o princípio da democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de ambiente seguro e propício à aprendizagem e à construção do conhecimento. Olha só o foco principal. O foco principal é o aprendizado do aluno, é a construção do conhecimento do aluno. O aluno, além dele aprender em si na própria aula, ele tem que ser um aluno autônomo. O que é ser um aluno autônomo? É um aluno que ele cria o hábito de estudar sozinho. Ele produz o conhecimento. Não é aquela ideia do conhecimento depósito, conhecimento bancário que você deposita, o aluno deposita o conhecimento no professor. Não é. O princípio do conhecimento em si é essa construção. O aluno tem que construir, tá? Essa aprendizagem. Valorização do profissional da educação, isso aí é uma meta, né? Que sempre foi debatido sobre o salário do professor, valorizar o professor, além do salário, pessoal, porque às vezes a gente pensa o seguinte, valorizar o professor é só salário. Não. O ambiente de trabalho ele tem que ser muito salutar, ele tem que ser muito saudável. E eu vou fazer um paralelo, um exemplo para vocês. Ó. Chegou um juiz em uma comarca, a gente aprende muito com essas histórias. O juiz entrou na comarca, um dia de trabalho qualquer, quando ele abre a porta, pegou o controle e foi ligar o ar-condicionado dele, na sala do fórum.
o ar-condicionado não funcionou. Ele pegou, levantou, chamou o secretário dele e disse, olha, eu não vou trabalhar, não tem ambiente digno de trabalho. Então, o expediente hoje acabou, o advogado que chegar, as demandas que chegar, os processos que chegar, disse que eu fui embora porque não tem um ar-condicionado, não está funcionando. Ok, bem, isso é embora. Olha só, um professor em uma cidade chamada Coroatá, e aí eu não vou dizer qual é a escola de que é o professor para não gerar polêmica, foi dar aula. Quando ele chegou lá, não tinha quadro. Não tinha quadro. Nada. No lugar do quadro, na realidade tinha um buraco lá, quebrado a parede. O professor volta, foi na secretaria e disse, olha, eu não tenho condição de dar aula, porque não tem um ambiente seguro, propício para o aprendizagem do aluno. Sabe o que o diretor olhou para ele e disse? Você vai para casa, você vai pegar falta. Falta descontada. Tá? Então, por que eu estou colocando esse exemplo aqui para vocês? Porque valorizar o professor não é só salário, não. Valorizar o professor é dar uma situação digna de trabalho. Tá? É ter um espaço digno de trabalho. Tá? É ter um ambiente salutar. Tá? Um ambiente que ele possa desenvolver o seu trabalho de uma forma sadia, de uma forma organizada. Tá? Então, isso também é valorizar o profissional da educação. Desafios da gestão. Diretor como gestor de pessoas. Lembra que eu falei no primeiro momento que a parte mais difícil é gerir pessoas. Gerir pessoas é complicado. Tá? A escola é um gestor de pessoas. Olha só, quando você vai liderar pessoas, existe isso é uma tarefa que você vai aprendendo na prática, dia a dia. Não existe nenhum professor aqui que dê aula para vocês que chegue e diz, olha, gerir pessoas é assim, 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 da forma mágica é essa. Não vai haver. Por quê? O máximo que você pode pegar são orientações. Tá? Eu dei uma orientação no sentido de você conhecer aquela pessoa. Tentar imaginar como é que ela age, como é que ela pensa, de que forma ela trabalha. Que jeito é o temperamento pessoal. Porque tem pessoas que ela é muito explosiva, mas tem pessoas que é passiva demais. E aí você vai se adaptando, né? Para você conseguir gerir. Porque tem pessoas que você bater de frente é complicado, não dá. Tem pessoas que você recuar demais também não vai dar certo. Então, você vai medindo a dosagem, tá? Você vai medindo a dosagem. É como se você fosse gerir pessoas, é como se você fosse cuidar de um doente, né? Eu sei que a expressão é essa, é pesada, mas para você saber que dosagem de medicamento você vai estar utilizando. Tá? Da mesma forma, como uma pessoa for trabalhar comigo, eu como gestor, a pessoa tem que me entender ou tentar fazer isso. Então, essa via de mão dupla tem que acontecer. Você tem que tentar conhecer as pessoas. Tá? Qual é o principal ou quais são os principais desafios de um líder escolar? Vamos lá. A ênfase na administração das pessoas, implementação de mudanças em larga escala, preparação das pessoas para o novo desafio, monitoramento do clima organizacional. Vamos por partes. Preparação das pessoas para o novo desafio. Quando você entra para ser gestor, quando você se torna em si, pelo menos é uma ideia temporária, é que ninguém é gestor. Tá? Você está gestor. Quando você está gestor, a primeira coisa, você não pode esquecer o que você era antes. Essa é uma situação peculiar. Porque tem pessoas que quando ele é professor, ele é de um jeito. Ele fala com você de um jeito, trata você de um... Vocês vão ver isso na prática, quando vocês se formarem, né? E vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês vão sentir isso na pele. Quem já trabalha já sabe do que eu estou falando. Tem pessoas que ele é de um jeito, dá o cargo para ele. Dá o cargo. E aí você vai ver totalmente diferente. Tá? Então, não pode ser assim. A pessoa tem que ser coerente com ela mesma. Porque quando você não é coerente com você mesmo, você não vai ter credibilidade de exigir para os seus liderados.
certo? Desenvolvimento da visão de médio e longo prazo. Olha só, o gestor, ele não pode pensar, o gestor escolar, ele não pode pensar somente naquele momento. Por quê? Porque o resultado da educação, ele não é um resultado instantâneo. O resultado da educação, ele é um resultado positivamente, pensando aqui numa ideia positiva, melhor possível médio prazo. Mas ele é de médio para longo prazo. É que você vai ver o resultado da colheita. Você não vai plantar hoje, colher na próxima semana. É por isso que existe um plano anual, onde você faz as suas metas do que você quer durante todo o ano. Claro que esse plano não é fixo, ele sempre vai sofrer pequenas alterações, mas essa visão não é uma visão agora. Você não pode enxergar só de um palmo da sua distância da sua vista. Você tem que enxergar a longo prazo. Eu hoje estou gestor de uma escola, ok. O que eu quero para essa escola daqui até o final do ano? O que eu quero dessa escola daqui a 2 anos? Ano que vem vai ter prova do IDEB. O que eu vou querer? Qual a minha meta do IDEB? Então veja que não é uma ideia de um desenvolvimento a curto prazo. É médio e longo prazo. O líder de uma equipe tem a função de influenciar as pessoas para trabalhar a favor de uma tarefa que beneficia a escola e a educação. Olha só. O líder ele não pode impor. Ele não pode ser o impositivo, obrigar as pessoas. Não. Ele tem que ser o influenciador. É uma palavra aí que é muito usada na ideia digital, influências digitais, né? Influenciador digital. Ele tem que lhe convencer. Eu tenho meta X. Para eu ter essa meta de médio e longo prazo, eu tenho que influenciar o meu grupo de liderados. Tá? Então eu tenho que influenciar essas pessoas. Essas pessoas têm que fazer o quê? Comprar a minha ideia para eu poder trabalhar. Se a pessoa não compra a minha ideia, o que vai acontecer? Ela vai jogar contra mim. Dá um exemplo aqui, ó. Quando uma equipe de futebol não gosta do técnico, quem tira aquele técnico são os jogadores. Eles fazem corpo mole, joga ruim, e o time pega 5 tacas seguidas, o que vai acontecer? O técnico cai. Da mesma forma é a escola. Se você não influencia o seu grupo como gestor, eles vão jogar contra você. E não há uma pior situação do que essa. É quando joga contra. Porque o inimigo, como diz um determinado filme, ele mora ao lado. E esse é que é o pior. O líder cria plano de ação, querendo melhorar a escola e colocar toda a sua equipe voltada para essa tarefa. Essa é uma das missões. O líder irá unificar a equipe em momento de crise para que haja uma continuidade e criatividade na produção. Olha só. No decorrer da sua gestão, se você for gestor um dia, e se você não for, você vai compreender isso, existe um momento de crise. O grande gestor é aquele que sabe tranquilizar no momento de crise. Tá? E o momento de crise sempre vai acontecer, é inevitável. Sempre vai ocorrer uma fofoca, um disse-me-disse, X brigou com Y. E o gestor tem que ter a passividade, ele tem que ter a inteligência, ele tem que ter a criatividade de solucionar as crises. E quanto maior a crise, mais criatividade e conhecimento ele tem que ter para resolver. Só que tem um detalhe importante, isso torna esse gestor forte. Por isso que existe uma frase, até filosófica, por assim dizer, que mar calmo não faz bons marinheiros. O agitado, sim. Então você se fortalece. Quando vem a próxima crise, você já faz o quê? Você já se antecipa, você já elimina. Tá? Isso faz parte da gestão. Características organizacionais e cultura da escola, que a gente falou no encontro anterior, né? E o funcionamento de uma organização escolar é fruto de um compromisso entre a estrutura formal, as interações entre grupos com interesses distintos, abrange 3 áreas. A estrutura física da escola, isso aqui é muito importante, pessoal. A estrutura física da escola, ela tem que ser apropriada. Tem ambiente insalubre que não tem como funcionar como escola, e isso afeta a educação, tá? Aí você poderia dizer assim, professor, uma vez eu vi falar que você aprende até debaixo de uma árvore. Eu concordo. Ideia freiriana. Concordo.
Mas a gente tem que ter ressalvas. O ambiente ele tem que ser propício. Você aprende debaixo de uma árvore, ok, temporariamente. Permanentemente, não. E a escola ela é um ambiente permanente. Isso é interessante, tá? A estrutura administrativa da escola tem que ser algo organizado. E tem que ser cada um deles valorizado dentro do seu aspecto. A importância de um vigia numa escola, de um porteiro na escola, de um vigia, como queira, é uma importância muito grande. E esse profissional, ele tem que ser treinado, ele tem que participar da formação, porque ele trabalha com um aluno direto. Quem diz o bom dia no primeiro momento é ele. Tá? À tarde, na hora de ir embora. Então, ele é muito importante. Tá? Ele é tão importante quanto o gestor. A pessoa que faz o lanche é importante demais. Tem que ser uma pessoa educada, tem que ser uma pessoa trabalhada, tem que participar das formações. A estrutura social da escola é outra importância enorme, faz parte de uma cultura organizacional importantíssima isso aí. A estrutura social da escola é feita por toda a comunidade escolar, tá certo? As interações entre áreas repercutem. Olha só, nenhuma área pode ser isolada. Por quê? Porque ela tem que se entrelaçar uma com a outra, tem que ter interrelações, tá? Na autonomia da escola, na liderança organizacional, articulação curricular, otimização do tempo, estabilidade profissional, formação do pessoal, participação dos pais, reconhecimento público e apoio das autoridades. Tudo isso aqui, ó, tem que estar, como diz na linguagem comum, junto e misturados. Eu não posso ter uma separação. As áreas têm que estar todas, né? O apoio das autoridades é muito importante. O conselho tutelar na escola é de uma importância muito grande. Uma palestra de alguém do judiciário, de alguém da saúde, o relacionamento da escola com a unidade básica de saúde, né? Com o posto de saúde, é de muita importância. Tem que haver essas parcerias. Se essas parcerias não funcionam, eu tenho que puxar a comunidade para dentro da escola. E isso é feito através de parcerias, né? Essas relações são importantíssimas. Formação do pessoal, participação dos pais. Aqui não precisa nem comentar a participação dos pais. Lembre-se do princípio da gestão democrática. Reconhecimento público, a gente já olhou. Só um detalhezinho que eu queria colocar para vocês, que nas bases conceituais e pressupostos invisíveis eu tenho valores, crenças e ideologia, tá? E aí eu vou comentar com vocês esse detalhe. Olha só, a escola ela tem que ter os seus valores, tá? Por isso que eu tenho missão, visão e o valor da escola. O valor da escola é aquele instrumento onde tá o pilar da escola. Um valor, vou dar um exemplo aqui para vocês, pode ser respeito ao próximo, tá? O respeito é muito importante. Então, pode ser o amor, pode ser o valor ao próximo, tá? O amor pode ser um desses conceitos pressupostos, tá? Aí eu tenho manifestações simbólicas, lemas, o uniforme, tá? A imagem exterior. O uniforme é muito importante porque ele identifica muito. As manifestações comportamentais, ideológicas, rituais, cerimônias. Às vezes a escola adota cantar o hino nacional, adota uma ideia cristã, tá? Só com um detalhe em relação à questão religiosa, não pode ser impositiva, tá? A escola pode até adotar, mas ela é facultativa, porque você tem que respeitar as diferenças. Isso é muito importante. Fatores facilitadores da gestão pedagógica escolar. O que vai facilitar o meu trabalho como gestor? Olha só, planejamento facilita demais o meu trabalho. A compreensão do que significa a função da escola, conhecimento da natureza educativa escolar, como as ações administrativas convergem para o maior ou menor êxito da aprendizagem, comunicação interpessoal. Eu quero destacar aqui a comunicação interpessoal. A comunicação, ela tem que existir. Quando há uma quebra na comunicação,
vai haver uma falha no resultado da gestão. A gestão tem que saber se comunicar, tá? Isso é muito importante. Eu tenho que saber de que forma eu abordo um professor quando o professor está errado. Eu tenho que saber até a forma que eu elogio o professor de uma maneira correta. Porque às vezes eu vou elogiar o professor de uma maneira e eu termino magoando o outro. Então essa comunicação ela é muito importante. O gestor, além de falar, o principal ele tem que saber ouvir. Eu tenho que saber ouvir e captar as demandas da escola. Isso é muito importante. Porque a comunicação não é falar. A comunicação é saber ouvir. Saber ouvir é muito interessante, porque você consegue ouvir o corpo de um professor, a mensagem corporal de um aluno. Então, tudo isso eu tenho que saber captar, porque vai facilitar o meu trabalho como gestor, tá? Outra coisa, ó, o gestor ele não é mais o centralizador das suas funções. Ele tem que delegar. O que é delegação? O que é delegar? É quando eu tiro um poder que eu tenho e cedo para alguém exercer no meu lugar. Isso é delegar. É delegar papéis, delegar funções. Só que para eu delegar, eu tenho que ter critérios e objetivos claros. Eu não posso delegar uma função minha de uma maneira aleatória, tá? Eu tenho que ter critérios para isso. Definição clara do perfil de cada um dos cargos e funções que compõem toda a escola. Olha só, eu não posso ter choque de funções. Cada profissional eu tenho que mostrar para ele de forma clara e objetiva qual é a função dele. Porque eu, como gestor, não posso exercer a função de uma outra pessoa, tá? Porque eu tenho que respeitar a função de cada um. Eu, como gestor, não posso estar exercendo a função do coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico não pode estar exercendo a função do professor. O professor não pode estar exercendo a função do gestor. Cada um no seu quadrado. Isso tem que ser de uma forma clara. Cada um tem que exercer. Respeita as características e perfis de cada função. Estreita imbricação entre objetivo, perfil, funcional e função, tá? Olha só. Eu tenho que ter isso de uma forma bem clara. Qual é o meu objetivo? Qual é o perfil funcional? Qual é a função dessa escola, tá? Capacidade de crítica e autocrítica. Isso aqui é importante demais. Porque às vezes o gestor só sabe criticar. E a autocrítica é quando ele olha para ele. Onde eu estou errando? Será que eu trabalho com 20 professores? Dá um exemplo aqui. Eu trabalho com 20 professores. Eu sou gestor, trabalho com 20 professores. Os 20 professores eu estou errado. Tá? Então, isso é autocrítica. É quando eu faço uma avaliação do meu trabalho. E eu faço ela de duas formas. Eu mesmo faço uma avaliação minha, ou eu peço para alguém. Cara, me avalia. Como é que eu estou como gestor pedagógico? Como é que eu estou como gestor dessa escola? Em que eu preciso melhorar? Tá? Garantia de espaço de participação. Isso aqui a gente usa muito nas reuniões, tá? É o espaço de participação. E aí a gente vai finalizar nosso encontro com uma observação. Os conselhos escolares são constituídos por pais, representantes de alunos, professores, funcionários, membros da comunidade, diretores da escola. Cada escola deve estabelecer regra transparente e democrática de eleição dos membros do conselho. Lembrando que o conselho não é permanente, tem que ter eleições temporariamente, tá? Isso tem que ser uma forma bem clara. O conselho escolar é uma ferramenta importante para a democratização da gestão escolar. Ou seja, sem esse conselho escolar não vai haver uma gestão escolar democrática. Pessoal, muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar com vocês nesse encontro, tá? Espero que tenha ficado alguma aprendizagem. Forte abraço e até o próximo encontro, tá? Nós temos aí uma atividade, né? Que eu deixei uma outra atividade para a gente lá fazer. E vamos executar a atividade. Qualquer dúvida, a gente pode estar tirando aqui para vocês, tá certo?